Durante o dia, uma escola é um dos lugares mais movimentados que existem. Corredores cheios, salas ocupadas, vozes, risadas e o barulho constante de portas abrindo e fechando. Mas, quando o último aluno vai embora e os portões são trancados, tudo muda. O silêncio toma conta dos corredores. As luzes permanecem acesas apenas em alguns pontos. O vento começa a bater nas janelas, e qualquer pequeno ruído parece muito maior do que realmente é. Quem trabalha no turno da noite, vigias, faxineiros, inspetores e zeladores, costuma dizer que a escola parece se transformar completamente depois da meia-noite. As histórias de hoje foram inspiradas em relatos compartilhados por profissionais da educação e funcionários que afirmam ter vivido situações difíceis de esquecer. Algumas acabaram tendo uma explicação simples. Outras permanecem sem resposta até hoje. Apague a luz do quarto, aumente o volume e venha conhecer alguns dos relatos mais inquietantes que já aconteceram dentro de escolas vazias. Relato 1. A sala que sempre ficava aberta. João trabalhava como vigia em uma escola municipal havia quase 8 anos. Conhecia cada corredor, cada sala e cada detalhe do prédio. Sua rotina era sempre igual. Às 10 da noite, fazia a primeira ronda. Conferia os portões, verificava se todas as salas estavam fechadas e anotava qualquer irregularidade. Em uma quarta-feira, percebeu que a porta da sala 12 estava aberta. Achou estranho. Lembrou-se de tê-la fechado menos de 15 minutos antes. Entrou na sala. As cadeiras estavam organizadas. As janelas permaneciam trancadas. Não havia ninguém ali. Fechou novamente a porta e continuou a ronda. Quase meia hora depois, ao retornar pelo mesmo corredor, a porta estava aberta outra vez. Dessa vez, resolveu verificar todas as outras salas. Nenhuma apresentava qualquer problema. Pensando em defeito na fechadura, empurrou a porta com força até ouvir o estalo da trava. Antes de sair, ainda tentou puxá-la algumas vezes para confirmar que realmente estava fechada. Estava. Quando voltou cerca de 20 minutos depois, a porta permanecia aberta exatamente como antes. João começou a desconfiar de que alguém pudesse estar entrando escondido na escola. Chamou outro funcionário para ajudá-lo a procurar em todas as salas, banheiros, depósitos e pátios. Nada. No dia seguinte, a direção pediu que um serralheiro examinasse a fechadura. Nenhum defeito foi encontrado. Dias depois, o engenheiro responsável pela manutenção descobriu uma hipótese bastante plausível. Em determinadas noites, quando o vento passava por uma sequência específica de corredores e algumas janelas ficavam parcialmente abertas, formava-se uma diferença de pressão suficiente para vencer o trinco que não estava encaixando completamente. A porta parecia fechada, mas bastava uma corrente de ar mais forte para fazê-la abrir lentamente. João admite que a explicação faz sentido. Mesmo assim, ele diz que nunca esqueceu a sensação de caminhar por aquele corredor silencioso e encontrar, pela terceira vez na mesma noite, a mesma porta aberta. Relato 2. As pegadas no corredor. Este relato foi enviado por um zelador que pediu para não ter seu nome divulgado. Ele trabalhou por mais de 10 anos em uma escola estadual e garante que, de tudo que viveu, houve uma noite que jamais conseguiu esquecer. Era início do período de férias. Não havia alunos. Não havia professores. Apenas ele e um vigia permaneciam na escola para acompanhar uma pequena obra na parte administrativa. Por volta das 2h20 da manhã, enquanto caminhava pelo corredor principal, ouviu um barulho que lembrava passos rápidos. Toque, 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 toque. Pareciam passos de alguém correndo. O som vinha do segundo andar. Imaginando que pudesse haver um invasor, avisou imediatamente o vigia pelo rádio. Os dois subiram juntos. Assim que chegaram ao corredor superior, o silêncio era absoluto. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela quebrada, nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Mesmo assim, decidiram verificar sala por sala. Todas estavam vazias. Quando voltavam para a escada, ouviram novamente. Desta vez muito mais perto. Toque, 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 toque. Os passos pareciam atravessar o corredor atrás deles. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Não havia ninguém. O vigia chegou a apontar a lanterna para o chão, acreditando que alguém pudesse estar escondido entre as sombras. Nada. Resolveram encerrar a ronda e descer. Ao chegarem ao térreo, o zelador percebeu algo estranho próximo à entrada da biblioteca. Havia marcas úmidas no piso, como pegadas, pequenas, compatíveis com os pés de uma criança.
O detalhe mais perturbador era que o chão havia sido completamente limpo menos de meia hora antes. As pegadas começavam no meio do corredor. Não vinham de nenhuma porta. Não vinham da área externa. E seguiam por alguns metros até simplesmente desaparecer, sem continuar para lugar algum. Os dois decidiram verificar as câmeras de segurança. As imagens mostravam exatamente o momento em que caminhavam pelo corredor. Os passos eram claramente audíveis no áudio da gravação. Os dois também podiam ser vistos olhando para trás, assustados. Mas não havia nenhuma pessoa correndo. Nenhuma sombra. Nenhum movimento. Apenas eles. Na manhã seguinte, uma empresa especializada foi chamada para verificar o sistema do prédio. Descobriram que, durante a madrugada, a estrutura metálica do telhado sofria uma forte dilatação por causa da diferença de temperatura, produzindo estalos que, em determinados corredores, podiam soar exatamente como passos correndo. Quanto às pegadas, ninguém conseguiu explicar. Alguns funcionários acreditam que tenham sido deixadas por algum animal de pequeno porte que entrou na escola durante a noite. Outros dizem que o formato era humano demais para isso. O zelador afirma que nunca soube a verdade. Ele apenas lembra de um detalhe que nunca apareceu nas imagens das câmeras. Enquanto observavam aquelas marcas no chão, ambos sentiram um forte cheiro de terra molhada invadir o corredor. Naquela noite não havia chovido. E, desde então, sempre que fazia a ronda depois das 2 da manhã, ele evitava passar sozinho em frente à biblioteca. Relato 3. A chamada no sistema de som. Entre todos os relatos enviados para este canal, poucos causaram tanta curiosidade quanto o de Ricardo, um inspetor que trabalhou durante 7 anos em uma escola de ensino médio no interior. Segundo ele, a escola era moderna. Todas as salas possuíam câmeras, alarmes e um sistema de som utilizado para avisos durante o horário das aulas. À noite, porém, o prédio ficava completamente vazio. Era uma sexta-feira de férias escolares. Pouco depois das 3 da manhã, Ricardo fazia sua ronda habitual quando ouviu um estalo vindo dos alto-falantes instalados no corredor. Era um ruído curto, como se alguém tivesse ligado o sistema. Ele parou por alguns segundos, esperando algum anúncio. Nada. Pensou que fosse apenas uma oscilação elétrica e continuou caminhando. Menos de 1 minuto depois, o mesmo estalo. Só que dessa vez foi seguido por um som de microfone aberto. Aquele ruído baixo, constante, como se alguém estivesse respirando muito perto do aparelho. Ricardo correu até a sala da administração, onde ficava a central do sistema. A porta continuava trancada. Os computadores estavam desligados. O painel de áudio também. Ele conferiu tudo 2 vezes antes de voltar ao corredor. Enquanto caminhava em direção à escada, os alto-falantes voltaram a ligar. Mas agora havia uma voz. Muito baixa. Quase impossível de entender. Parecia alguém sussurrando. Ele parou para ouvir melhor. O som durou apenas 3 ou 4 segundos. Depois desapareceu. Na mesma hora, chamou outro funcionário pelo rádio. Os dois revistaram toda a escola. Sala por sala. Laboratório por laboratório. Biblioteca. Auditório. Quadra. Banheiros. Nada. Quando retornavam para a recepção, os alto-falantes ligaram pela 3ª vez. Desta vez a voz estava mais nítida. Os dois juram ter ouvido apenas 2 palavras. Tem alguém. O silêncio voltou imediatamente. Nenhum outro ruído. Nenhum movimento. Na manhã seguinte, a direção acionou a empresa responsável pelo sistema de áudio. Os técnicos passaram horas verificando cabos, amplificadores e módulos de comunicação. Encontraram um defeito em comum. Um equipamento antigo ainda permanecia conectado à rede principal. Durante oscilações de energia, podia captar interferências de rádio em uma frequência muito específica. Em casos raríssimos, transmissões de rádios amadores ou equipamentos próximos podiam ser reproduzidas pelos alto-falantes da escola por alguns segundos. A explicação parecia resolver o mistério. Até que um dos técnicos fez uma pergunta. Quem ligou o sistema? Ricardo respondeu que ninguém. O técnico olhou novamente para o painel e ficou em silêncio. Depois explicou que, para qualquer som ser reproduzido, alguém precisava primeiro ativar manualmente a central. Naquela madrugada, o equipamento estava completamente desligado. Ricardo nunca conseguiu descobrir como aqueles alto-falantes funcionaram sem energia. Hoje ele ainda acredita que ouviu apenas uma interferência, mas admite que existe um detalhe que nunca contou à direção. Quando a voz disse tem alguém, ela não parecia estar falando com ele.
Parecia responder à pergunta de outra pessoa.